Oi, gente! Hoje nós vamos comparar os salários das três profissões que mais aplicam para o visto de trabalho EB2NW. Meu nome é Daniela e aqui nesse perfil ensino profissionais qualificados a chegarem ao Green Card a partir de suas experiências profissionais. Bom, fazer essa comparação de salário é algo que eu fiz há alguns anos atrás, antes de tomar a minha decisão pelos Estados Unidos, e foi um exercício muito bom que realmente me ajudou muito, a ter mais certeza do que eu queria. Então já curte esse vídeo, compartilha com alguém que tem o sonho de morar nos Estados Unidos, porque essa informação pode ser muito importante para essa pessoa e para você, claramente. Bom, eu vou compartilhar minha tela com vocês para poder mostrar um site profissional aqui nos Estados Unidos, né? Que é muito utilizado para tanto busca de emprego, busca de faixa salarial, enfim, é bem conhecido. Esse site se chama Glassdoor, né? Como vocês podem ver aqui, ele é bem famoso aqui, assim como outros sites profissionais também podem ser utilizados, mas esse aqui realmente é bem popular, principalmente para os critérios e salários, né? Bom, e o que que a gente vai fazer? Eu tenho aqui as abas abertas e criei uma planilha bem simples, com as três profissões que mais aplicam, né, para o visto. Quais são essas profissões? A TI, de uma forma geral. Então, desenvolvedor, cybersecurity, enfim, tudo que engloba TI é uma profissão que realmente sempre aplica muito para o visto para B2NW. Engenharia também, de uma forma geral, então eu sei que tem uma série de ramificações, né? Vários tipos de engenharia também. Então, eu vou tomar no exemplo aqui a civil, a e enfermagem. Enfermagem também, assim. Então, diria que TI, engenharia e área da saúde são as que mais aplicam, né? Tem outras também. E eu vou mostrar para vocês em um próximo vídeo quais são as profissões que mais aplicam para o visto de trabalho B2NW. Quem sabe, né, a profissão de vocês está aí no meio. Enfim, então vamos usar essas três. A gente vai colocar aqui então os salários em reais, os salários em euro e depois também em dólar, tá? Bom, então, voltando lá para o site Glassdoor, a gente vai usar então a primeira profissão, que é o Software Developer, tá? Então, eu coloquei aqui a profissão. Vou escolher o Brasil como um todo. Por que que eu vou fazer isso? Para ficar mais justa a comparação. Então, a gente vai comparar os países, ao invés de comparar as cidades, enfim. Então, eu procurei deixar um pouco mais igualitária, digamos assim. Lembrando que, claramente, cada estado vai ter uma prática diferente de salário, um custo de vida diferente. Isso acontece no Brasil, acontece na Europa, acontece aqui nos Estados Unidos. Então, é só uma base para a gente poder conseguir comparar, né? Bom, vou colocar de novo aqui, Software Developer, a gente coloca... Eu escolhi, gente, a Irlanda. Por quê? Eu sei que na Europa existem muitos salários diferentes em cada país. Dependendo do país que a gente tomar como base, o salário vai ser muito diferente de um para outro. Então, por exemplo, se a gente falar de Portugal, Portugal tem um custo de vida muito baixo, mas ele tem um dos salários mínimos mais baixos da Europa também, né? Enquanto países mais nórdicos, digamos assim, têm os salários mínimos mais altos. Então, eu peguei a Irlanda porque a Irlanda também tem muito brasileiro que acaba optando em morar na Irlanda, então acho que é uma opção legal da gente colocar aqui na comparação, tá? Então, Irlanda. E depois já vou abrir aqui também os Estados Unidos como um todo. Ai, United States. Então, vamos ver aqui o que deu em cada um deles. Aqui, para o Brasil, né? Então, software developer no Brasil, o salário ele tá dando de 6 a 17 mil reais por mês, tá? A gente precisa se atentar, então, o período, né? Então, por mês. Aí, eu já vou converter, então. Deixa eu fazer, pôr aqui a calculadora. Se a gente pega, então, 6 mil reais vezes 12, né? Então, a gente fala do anual. Então, a gente tá com
Então, aqui, desenvolvedor de software no Brasil, a gente tá falando de R$ 72.000 a 17 vezes 12, R$ 204.000, tá? Aqui, então, é essa equivalência aqui. Então, um profissional um desenvolvedor de software no Brasil, ele pode receber de 6.000 a 17.000 reais por mês, tá? Então, se a gente colocar em um salário anual, a gente chega nesses valores que eu coloquei aqui, de 72 a 204.000 reais por ano, tá? Deixa eu até colocar então aqui uma barrinha, colocar ano, só para a gente deixar bem clara a informação por ano em todos eles. Ok, maravilha. Depois a gente tem ali na Irlanda, né? Então, o salário do desenvolvedor de software na Irlanda, ele tá de 50 a 75.000 euros por ano. Ele já tá no anual, né? Então, de 50 a 75.000 euros. E depois, Estados Unidos, software developer, Estados Unidos, a gente quer os salaries. Pronto. Apareceu aqui. Então, um software developer, né, nos Estados Unidos, ele tá aqui de 101 a 167.000 dólares, né? Então, a gente coloca ali de 101 a 167. 167.000 dólares. Enfim, aqui claramente, né, os Estados Unidos já tá na vantagem, mas enfim, vamos seguir aqui para o engenheiro civil. Então, neste momento, a gente vai dar uma olhadinha quanto que vai esse salário do engenheiro civil. Bom, aqui, então a gente volta para salaries, o mesmo eu vou fazer nas demais abas. Já coloquei em 3 para facilitar a gente ganhar mais tempo aqui também para poder puxar essas informações, né? Então, ok, todos voltaram aqui para salaries, na página principal. Gente, eu super indico esse site, ele é muito bom, tá? Ele é muito bom. Se você tiver curiosidade sobre sobre a empresa, sobre o feedback de funcionários, sobre salários, é muito interessante que vocês entrem e olhem isso. E até mesmo quando vocês estiverem aplicando para emprego aqui, entenderem qual que é a faixa salarial para determinada profissão, determinada área, ou para vocês também saberem pedir, né, por um salário. Porque aqui, gente, é muito verdade, essas coisas que a gente ouve falar, vê em vídeos, enfim, coisas que às vezes a gente não vivencia no Brasil, porque no Brasil, normalmente, a gente faz uma entrevista para um emprego com um salário X. Aqui nos Estados Unidos, você faz uma entrevista para um emprego com um salário na faixa de tal a tal. E aí depende da sua experiência, depende, enfim, de alguns fatores que a empresa vai levar em consideração até realmente vocês negociarem o valor do salário e bater martelo, tá? Bom, então vamos para a segunda profissão, que a gente tem o engenheiro civil, né? Então, civil engineer. Deixa eu já copiar aqui para as próximas também. Localização, a gente vai colocar novamente, então, o Brasil. Depois a gente cola aqui o próximo também, civil engineer, na Irlanda, país. E a gente vem para essa última aba aqui. Colocamos a mesma profissão, civil engineer, e a gente coloca os Estados Unidos e buscar. Então, vamos aqui. Então, um engenheiro civil no Brasil, ele está recebendo de 17 a 84.000 ao mês, que é um baita salário, né? Eu aposto que muita gente aqui que tá me ouvindo muitas vezes não tá nem nesses números, porque é aquilo que a gente falou, depende da empresa que trabalha, depende
é o estado, o projeto, enfim, né, então tem tudo isso que leva em consideração. Lembrando que aqui esse site, essas informações, elas são construídas com base em resposta que os profissionais colocam, tá. Então até se vocês fizerem o cadastro de vocês nesse site, ele vai pedir para que você avalie a empresa ou as empresas anteriores que você trabalhou, os projetos, enfim, e coloque o salário que você tinha, enfim, várias informações, vocês vão ver direitinho depois. Então, a gente tem aqui de 17 a 84.000 mês no Brasil, né, 17,84. Então, 17 vezes 12, 204. Depois a gente tem 84.000 vezes, 12 meses, 1.000.000 de reais. Eu tô achando esse número bem alto mesmo falando de anual, porque conheço bastante engenheiros e eu vejo que a média acaba sendo talvez mais próximo dos 20.000 ao mês, se a gente fala, talvez uns 240 ao ano, né, aproximadamente. Então acho que esse número aqui ele tá mais dentro da realidade do que aplicado realmente no Brasil. Bom, aqui na Irlanda agora de 38 a 51.000 euros por ano, tá. Então de 38 a 51.000 euros por ano, isso mesmo. E depois a gente tem aqui Estados Unidos, olha lá, gente, de 85.000 a 142.000 dólares por ano. Então, a gente tem aqui 85.142, 85.142. Então, estes são salários, né? E nas respectivas moedas. Então, vamos seguir para a terceira profissão, que é enfermagem. Então, a profissão de enfermagem, deixa eu voltar as telas, né? Para a principal ali em salaries, para a gente fazer a nossa comparação. Já voltou essa aqui? Ok, aqui tá indo. Cliquei no lugar errado, gente. Cliquei no logo. Oh, meu Deus, era para clicar no salaries. Bom, enfim, agora. Yes, agora foi. Beleza, agora a última profissão que a gente vai olhar aqui é a profissão na área de enfermagem, né? Então a gente coloca aqui nurse, registered nurse. Ok. Aí só para vocês verem, né, que aqui também todas as profissões que estão sendo apresentadas, né, todas elas ramificam, né? Se a gente fala de TI, a gente tem inúmeras profissões que existem para TI, inúmeras profissões que existem dentro da engenharia também, né? As categorias, né, digamos, e a mesma coisa acontece também aqui para enfermagem, tá? Nos Estados Unidos tem essa diferença de ser registrado, de ser o que realmente pratica a profissão, licenciado, enfim. Eu vou escolher o registrado para ser de uma forma mais geral, tá? E voltamos a colocar o Brasil. Essa tela não voltou, vamos colocar aqui em salários novamente. Ok. Aí temos nurse. O cursor já foi aqui. Ups, faltou o N. Nurse. Ok. E a gente vai colocar a Irlanda. Ireland. Buscar. E, por fim, os Estados Unidos. Então, vamos lá. Colocar os Estados Unidos também aqui. Então, nurse.
Registered nurse, United States. Ok, buscar. Bom, vamos lá. No Brasil, então, a profissão na área da enfermagem, né, o enfermeiro ou enfermeira, ele tem um salário médio no país, tá? E lembrando que os estados têm diferença sim. E uma coisa que é interessante aqui também no site, dá para vocês pesquisarem as diferenças salariais com base nos anos de experiência, tá? Então, realmente, eu tô no geral, do geral, do geral, tá? Tudo pode mudar muito esse número aqui ainda. E a indústria também, então você pode pegar uma indústria de repente específica, tal, e ver o quanto que isso mudaria. Então, eu tô pegando de todas as indústrias, de todos os períodos os anos, né, os períodos de experiência, para a gente poder colocar aqui. Bom, então, a gente tem o salário de 3 a 8 mil. Deixa eu também transformar de 3 a 8. Então, a gente tem aqui de 3 vezes 8, 24. Ops, fiz errado a conta. De 3 mil reais por mês, vezes 12 meses, 36 mil ao ano, para quem recebe 3 mil reais por mês. E para o profissional que recebe 8 mil reais por mês, vezes 12 meses, a gente está falando de um salário de 96 mil reais aproximadamente, tá? Então, vamos ali preencher na enfermagem no Brasil. Anualmente, um enfermeiro recebe de 36 a 96 mil reais em média, tá? De uma forma bem geral mesmo. Depois a gente tem aqui a Irlanda, né, que a gente colocou, de 35 a 46 mil euros, já tá aqui anual. Então, 35 a 46. De 35 a 46 mil euros, né? Já tá colocado aqui na coluninha, já tá aqui em euros. E depois a gente vai fazer aqui, por fim, em dólar, né? Quanto que o enfermeiro tá recebendo nos Estados Unidos. Registered Nurse, United States, a gente quer. Ok, está no United States. Deixa eu só fechar aqui. Procurar. Ah, deixa eu puxar de novo aqui. Só para ele procura de uma forma generalizada. Enfim, colocar meu cursor. Profissão de nurse. United States. A gente quer ver, buscar salaries, né? Essa informação que a gente está buscando. Então, para os enfermeiros, enfermeiras por aqui, o salário nos Estados Unidos seria de 90 a 142 mil dólares, né? Então, deixa eu atualizar também aqui na planilha, de 90 a 142 mil dólares por ano, tá? Bom, então esse é o primeiro resultado que a gente conseguiu chegar. Então, se a gente olhar aqui para a área, um exemplo, né, de uma profissão dentro da área de TI, desenvolvedor de software, no Brasil, então ele recebe de 72 a 204 mil reais por ano, na Europa de 50 a 75 mil euros por ano, e nos Estados Unidos de 101 a 167 mil dólares por ano, em média, tá? Sem levar em consideração nenhuma cidade em específico, nenhum estado em específico também. Bom, acho que é interessante também como exercício, que é o que eu fiz, a gente converter para o real para a gente entender essa comparação, né, de valor, né, da diferença, o peso realmente de tudo isso. Então, vou colocar aqui na linha de baixo, deixa eu até colocar isso aqui num azulzinho, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente visualizar. Talvez um azulzinho bem clarinho. Ok. Pronto. Já todos já estão aqui para ficar mais fácil a gente ver. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar
A gente vai colocar, então, quanto que seria isso em reais, né? Então, a gente tem aqui a profissão de desenvolvedor de software, tá dando de 72 a 204 mil reais por ano. Em euros, quanto que isso ficaria, né? O euro, eu já dei uma olhadinha no site do UOL, agora há pouco, há poucos minutos atrás. O euro, ele tá a 5,39 e o dólar tá a 4,97, tá? Então, deixa eu pegar a calculadora aqui pra gente fazer os cálculos. Então, se a gente fala de 50 mil, ao ano na Europa, euro, então a gente começa por aqui. 50 vezes 5,39, a gente está falando de um salário na Europa de 269 mil aproximadamente. Deu 269,5 mil, e 75 mil ao ano vezes 5,39 que a gente tem aí na tela, 404 mil reais, tá? Então, aqui na Europa, imagina, né? O profissional, digamos que ele chegue, no teto até de muito bem remunerado, né? Que eu tenho certeza que não é a realidade do país como um todo, como são exceções, né? Que chegam realmente a esse valor aqui de 204 mil ao ano. E na Europa, convertendo, a gente fala de um salário de 269 a 404 para a mesma profissão, né? Agora vamos dar uma olhadinha nos Estados Unidos, como é que ficam estes números, né? Então, se a gente pega ali 101 mil dólares ao ano, vezes o 4,97 reais, né? Tá a cotação de hoje, 4,97, a gente começa, meu Deus, pasmem, olha isso, com R$ 500 mil. A gente começa com este valor, tá? E aí a gente vai ali de 167, então 167 mil dólares ao ano, vezes 4,97, a gente está falando de um salário de 829 mil reais, se a gente converter, tá? Então, nessa comparação aqui no anual, se a gente fizer a conversão, os Estados Unidos saíram numa bela de uma vantagem, assim. Então, imaginar um salário de R$ 500 mil, ou aqui beirando quase 1 milhão, né? É muita coisa, é muita diferença. Te coloca num outro patamar, em outra qualidade de vida, é uma outra conversa, né? É realmente é, é tudo diferente. Bom, agora a gente vai ver aqui a parte o de engenheiro, fazer a conta para o engenheiro, né? Então, a gente está falando aqui de 204 a 1 milhão ano, aproximadamente, muito bem remunerado aqui, com certeza. Então, Europa, 38 mil euros ao ano, vezes a cotação ali de 5,39, a gente tem aproximadamente 204 mil reais ao ano, que seria o inicial ali do Brasil. Então, tá muito parecida essa base, né? Tipo, não fez uma grande diferença, sei lá, um profissional brasileiro mudar para a Europa se for iniciar com esse salário de 38 mil ao ano. E aí a gente pega ali 51 mil ao ano, vezes 5,39, que tá a cotação, ele ficou em 274 mil reais aproximadamente, tá? Deixa eu colocar aqui um casinho, né? E aí agora vamos para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, o salário ali de 85 mil ao ano, para o engenheiro, né, que está iniciando na profissão, a média, né, dependendo, como eu falei, talvez de um estado para outro faça muita diferença, 85 mil ao ano, vezes 4,97, que está a cotação de hoje, a gente fala de um salário que inicia em 422 mil dólares aproximadamente, e se a gente converteu os 142 vezes 4,97, a gente está falando de um salário de 705 mil reais, tá? Então, em média, os Estados Unidos mais uma vez se destaca aqui, levando em consideração
que esse número aqui de 1 milhão, eu acho que deve ser, não entra numa média, eu acredito que devam ser umas, de repente, poucas exceções, né? Então, milhão por 12. Não acredito que seja essa a realidade, acho que a realidade está muito mais próxima de um engenheiro que faça aproximadamente uns 20 mil ao mês. Aí, se a gente faz aquela conta de. Então, acho que esse 200, acho que a média no Brasil deve estar por volta de 204, como está mostrando aqui, até de repente uns 250 mil aproximadamente, se muito 300 mil. Acredito muito nisso. Estados Unidos, Brasil. É. Bom, enfim, agora vamos olhar para essa profissão então de nurse, né? Como a gente olhou para a enfermagem, para a gente poder finalizar aqui, e vocês terem um parâmetro já finalizado de comparação. Bom, no Brasil, de 36 a 96 mil reais. Quando a gente vai para a Europa, a gente tem ali 35 mil euros vezes 5,39, a gente fala de um salário que inicia na Europa aproximadamente com 188 mil reais, né? Se a gente converter simplesmente para a gente entender os valores, né, em si. E depois a gente pega 46 mil euros e multiplica por 5,39 na cotação de hoje, a gente chega no valor aproximadamente 247 mil reais, tá? Então, essa aqui é a faixa. Se um profissional sai do Brasil, vai trabalhar na Europa e ele converte este valor, então essa é a média que ele faria no ano, tá? E quando a gente vai aqui para os Estados Unidos, a gente tem 90 mil ao ano, vezes 4,97, a gente começa com um salário de 447 mil reais ao ano, quando a gente converte aqueles 90 mil dólares ao ano, tá? E aí a gente tá ali com 142 mil, 142 mil dólares ao ano, se a gente converte também a 4,97, que é a cotação de hoje, a gente chega num salário de 705 mil reais. Então, se a gente compara esse salário realmente muito baixo no Brasil, né? Acaba sendo que é uma profissão muito desvalorizada no Brasil e fora muitíssimo valorizada. A gente chega nesses valores de 188 mil a 250 quase, quando a gente converte recebendo, né, em euro. E em dólar, a gente está falando de meio milhão também, novamente, para mais. Realmente, os Estados Unidos se sobressaem. É algo que realmente já sabia, eu já esperava, eu já tinha feito essa comparação e eu quis trazer isso para vocês verem com os próprios olhos, né? O quanto faz diferença você receber em dólar. Claro que você vai ter custos nessa vida, você tem que fazer escolhas também da vida que você vai ter por aqui. E qual que é a maior diferença, que eu percebo que é muito grande também, né? É claro que o estado que você escolher morar aqui nos Estados Unidos vai fazer muita diferença. Tem estados aqui que o custo de vida é muito mais baixo, tem estados que não se aplicam, né, os dois impostos, o imposto federal e o estadual. A gente tem. É o que acontece na Califórnia, é um estado realmente com um custo de vida muito alto, com uma aplicação de impostos muito alta também. Se a gente compara uma Flórida, por exemplo, se a gente compara um Texas, se a gente compara um Arizona, que já tem um custo mais baixo relacionado à Califórnia, por exemplo, né? Então, é legal que vocês façam também essa pesquisa de lugares que vocês gostariam de morar, entenda o custo de vida, porque é muito interessante se você manter também um custo de vida baixo, porém uma vida de qualidade, você conseguir também investir o teu dinheiro, enfim, você sempre que for para o Brasil vai ter uma vida de rei também, né? E dar sequência aos seus sonhos da forma que for, da forma que você desejar, né? Ou existem profissões também que te permitem trabalhar remoto, e lembrando que você tem um período realmente a cumprir nos Estados Unidos
Porque o green card, você não pode simplesmente, consegui meu green card, não vou morar nos Estados Unidos. Não é uma opção. Você optou, você está tendo o privilégio de se tornar um residente permanente dos Estados Unidos. Então é importante que você fique nos Estados Unidos, mas você pode passar alguns meses fora. Então também tem isso que vocês podem encontrar realmente, né, um caminho que seja interessante para a família como um todo. Enfim, tem muita coisa legal para fazer. O importante é você realmente eh, receber um salário que te permita ter muita qualidade de vida, que te permita, realizar teus sonhos, os seus desejos, ter uma vida muito boa e proporcionar uma vida de qualidade para você, né, e para sua família, claramente. Eu espero que esse vídeo tenha trazido muita informação de qualidade para vocês. São coisinhas que eu pensei realmente, quando eu estava decidindo em fazer a minha aplicação para o visto, decidindo se eu queria morar nos Estados Unidos, e entender essa diferença, nenhum outro país realmente me satisfez quanto os Estados Unidos me satisfaz, né. Então é bom a gente entender esses detalhes realmente que, pesam muito na nossa escolha, pesam muito da gente tomar uma decisão de mudança de vida, né, digamos assim. Então é legal trazer isso para vocês, porque são exercícios que a gente faz de aonde que eu vou morar, onde que combina mais com o meu estilo de vida, onde tem um custo de vida assim, assado, que você se de repente gosta mais de frio, gosta mais de calor, os Estados Unidos é tão grande, assim como o Brasil, que você tem muita escolha a fazer. É muito incrível. Eu falo com muita propriedade, já explorei bastante aqui o país também, é um país muito maravilhoso, que eu não deixo de recomendar. E por essa vivência que eu tive mesmo, né, tendo meu tempo de turista prolongado pelas extensões, pela pandemia, enfim, e podendo conhecer cada vez mais esse país melhor, eh, eu me fortaleceu muito a decisão de fazer a minha aplicação sozinha, né. Eu economizar um valor muito alto de mais de R$ 100.000, né, para a gente investir para fazer esse processo do EB2NW com advogados, enfim, outras questões também. Então eu falei: "Olha, eu tenho total capacidade", assim como eu digo para vocês, vocês têm total capacidade de construir a própria petição. É uma economia muito grande de tempo, porque toda a informação que você vai ter que passar para um advogado, você já vai estar providenciando essas informações para si mesmo, né, para você montar a tua própria petição. Em dinheiro, gente, para mim, assim, sabe, você pensar em investir mais de R$ 100.000 num processo para não saber qual vai ser a resposta, falei: "Meu Deus", sabe. Enfim, então essas questões profissionais, todas essas pesquisas que eu fiz, eu trouxe aqui para vocês também, espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado, que realmente aumente ainda mais o desejo de morar nesse país maravilhoso que é os Estados Unidos, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui, até a próxima.